se eu tentar dar um git push agora, percebam o seguinte. Ele vai falar que tem algum problema. Porque as árvores, elas não estão iguais, elas estão dando conflito. E é um conflito que o Git, ele não vai tentar juntar para você resolver o conflito. Porque não é um conflito de código, é um conflito da árvore, da linha do tempo desses commits. E aí, como a gente resolve isso? E esse comando que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tomem muito cuidado. Porque a gente vai forçar que a árvore do GitHub respeite a árvore do meu local, ou seja, ele vai ignorar essa árvore e vai colocar a árvore do meu local no lugar dela. O /root é uma experiência para você que está no começo, na raiz da sua jornada. Tudo começa aqui. Você vai ver o que precisa para dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo de se tornar programadora ou programador. E quem acompanha você por aqui sou eu e o Mike Brito. Toda semana nós estaremos aqui para trazer muito código, muita técnica para você conhecer e experimentar com a gente. Na Rocket City acolhemos todos os que procuram embarcar nessa jornada única do conhecimento. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 funcionalidades do Git que podem resolver a sua vida quando você encontrar alguns probleminhas aí usando o Git. Às vezes você mexe num arquivo e quer voltar esse arquivo que você já commitou. Às vezes você quer mudar o nome do seu commit. Putz, escrevi o nome do commit errado. E agora? Como é que muda? Então vamos ver um cenário aqui rapidinho. Eu estou aqui na main, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo eu estou codando a aplicação do NLW6 do Discover. Mas vamos lá, o que acontece? Se eu der um git status aqui, eu tenho algumas alterações de HTML e CSS que não deveriam estar na branch main. Se eu der um git branch aqui, eu tenho uma branch chamada front-end. E eu queria ter feito essas alterações enquanto eu estivesse na branch front-end, só que eu esqueci de dar git checkout. E aí o que acontece? Com essas alterações aqui, sem eu dar um git add, se eu tentar dar um git checkout para front-end, ele vai falar para mim que eu não posso fazer isso porque a room.html vai dar alguns problemas de conflito, tá? E o Git não vai permitir que eu faça esse checkout levando todos esses arquivos para lá. Se não fosse a room.html, se eu estivesse levando apenas os outros que não dão conflito com essa branch, eu conseguiria fazer o Git checkout, o Git ia levar esses arquivos modificados para lá e eu ia conseguir fazer o meu commit a partir da branch front-end. Mas aqui está o nosso cenário e eu vou ensinar o pulo do gato para vocês, que é o Git Stash. O Git Stash é uma ferramenta muito legal que pode ajudar muito, mas tome cuidado porque ela pode bagunçar a sua vida e eu vou mostrar o porquê mais na frente. Mas vamos lá, como que eu vou resolver esse problema aqui? Porque eu não quero fazer o commit desses arquivos na main, eu quero fazer o commit na branch front-end. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é Git Stash. O que o Git Stash faz? Ele pega tudo que está aqui modificado, que não foi adicionado, não foi colocado no estágio de stage, né, que é para fazer o commit. Eu só alterei esses arquivos, até o arquivo que foi deletado, vejam aqui. Vai entrar tudo no Git Stash. Então, se eu der um Git status agora, a minha main não tem nenhuma alteração. A minha main, ela volta para o estado onde estava quando eu não fiz nenhuma alteração. E isso também pode ser útil para você em algum momento. Vai guardando as diquinhas aí. Agora eu consigo fazer um git checkout para branch front-end. Opa! Tá branch front-end. Se eu der um git status aqui, tá normal, né? Se eu der um git log, eu tô no último commit aqui da front-end, certo? E aí o que acontece? Eu posso dar um git stash pop. O git stash pop vai pegar todas as alterações que eu deixei em stash e vai trazer de volta para o meu workspace. E aí, independente da branch que eu tiver, ele simplesmente traz, beleza? Então tá tudo aqui. Mas já que o que aconteceu com a room.html, que não ia dar conflito, por que não deu conflito agora? Porque é o seguinte, quando você traz as coisas de stash para o nosso workspace, você sobrescreve tudo que tá no nosso workspace, tá? Então pensa comigo, eu tenho a create room.html no meu workspace atualmente de um jeito. Quando eu dei o stash pop, ele pegou as alterações que estavam em stash e sobrescreveram todo o meu arquivo createroom.html, certo? Então, eu posso vir aqui agora, dar um git add ponto,
git commit improve create room CSS, vou dar um git push aqui na front-end, certo? Que era o que eu queria fazer. Então eu consegui resolver o meu problema. Eu consegui que todas essas alterações que eu fiz sem querer na branch main ficasse aqui na front-end. E agora quando eu voltar aqui para main, essas alterações elas não existem, certo? Ficou só na branch certinha que eu queria fazer. Essa é uma dica muito legal, mas tomem cuidado com o git stash, porque como eu falei para vocês, quando você dá o git stash pop, ele pega tudo que tá lá, traz para o seu workspace e sobrescreve. Então, se você subiu alguma coisa para o stash que você não lembra e der um git stash pop, pode bagunçar o que você está fazendo. A próxima é o seguinte. Eu subi aqui, né, o nosso Improve Create Room CSS. Então, se a gente olhar a nossa árvore de commits, essa aqui é a nossa árvore. É como se fosse a linha do tempo dos commits, né? O GitHub, ela usa essa linha do tempo, essa árvore, para poder saber o que entra onde. Porque vamos supor que você tem um commit muito antigo no seu computador e lá no GitHub o commit é mais novo. Então, ele entende exatamente quais os commits que ele tem que trazer para o seu computador, para o seu local, para a árvore no seu computador ficar exatamente igual à do GitHub. Então, isso é muito performático, porque quando a gente dá um pull, o GitHub olha lá todos os commits, né? Então, vamos supor que o meu local ele parou aqui, ó, no add create room page, certo? E aí um outro computador, uma outra pessoa subiu esse commit aqui. Então, o meu local, ele só vem até aqui, certo? O GitHub compara as duas árvores e fala, beleza, no seu local só tá faltando isso aqui. E aí ele baixa, quando a gente dá o pull, ele baixa só isso aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte, vamos supor que a gente errou o nome desse commit. Pô, já que errei o nome do commit, só isso, como é que eu arrumo sem ter que resetar o commit e fazer ele de novo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá no terminal. Tô aqui no terminal, a gente vai dar um git commit --amend. Esse comando, ele faz a gente reescrever o commit que a gente acabou de subir. Então, posso vir aqui e adicionar mais alguma coisa. Por exemplo, esse commit eu melhorei o Create Room CSS and HTML. Então, vou dar um Ctrl O aqui para salvar, Ctrl X para sair. Então, eu só alterei o nome do commit, certo? O git amend, ele também serve para a gente poder colocar mais algum arquivo. Vou fazer uma alteração aqui bem simples em algum arquivo. Fiz uma alteração aqui no readme.md. Então, se eu der um git status agora, o meu readme tá aí, certo? Vou dar um git add para colocar ele em estado de staged. Então, se eu der um git status agora, ele tá aqui, certo? Ele está pronto para ser comitado, certo? Só que aí vem a questão, já que eu quero incluir esse arquivo no meu commit que eu acabei de fazer, como é que eu faço isso? Mesma coisa, git commit --amend. Então, o amend, além da gente poder editar o título do nosso commit, a gente também consegue colocar mais algum arquivo. Então, vou colocar aqui. Olha só que legal, se eu der um git log, o meu commit tá ali, certo? Se eu der um git status, o readme.md não tá mais aqui, ou seja, ele acabou de commitar tudo no amend, ou seja, eu mantive o mesmo commit, certo? É o mesmo commit, do mesmo jeito, eu só incluí um arquivo a mais. Mas aí o que acontece? Esse comando amend, ele facilita em muitos momentos, mas assim como o stash, ele pode bagunçar. O amend, ele mexe na árvore, ou seja, o nome do commit que estava aqui, eu mudei, e mudei ainda por cima a estrutura do commit. Mesmo que eu tenha mudado só o nome do commit, eu tô mexendo na estrutura do commit. E aí a árvore fica diferente, só que pensa comigo, pensa em bloquinho, certo? O add create room tá no bloquinho aqui de baixo, e tanto no meu local quanto lá no remoto, eles são iguais. E aí no bloquinho aqui de cima, a gente tem dois commits diferentes. E aí o Git fala, opa, peraí, que negócio é esse? Então, se eu tentar dar um Git push agora, percebam o seguinte. Ele vai falar que tem algum problema
Porque as árvores, elas não estão iguais, elas estão dando conflito. E é um conflito que o Git, ele não vai tentar juntar para você resolver o conflito. Porque não é um conflito de código, é um conflito da árvore, da linha do tempo desses commits. E aí, como a gente resolve isso? E esse comando que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tomem muito cuidado. Porque a gente vai forçar que a árvore do GitHub respeite a árvore do meu local, ou seja, ele vai ignorar essa árvore e vai colocar a árvore do meu local no lugar dela. Ou seja, esse commit que tá aqui, que é o commit que tá dando conflito com o meu local, ele vai pegar o local e vai sobrescrever. E esse commit aqui vai deixar de existir. Por que que esse comando é perigoso? Vamos supor que uma outra pessoa subiu uma alteração para cá e você dá um push force. A alteração que essa pessoa subiu, se você não baixou antes de dar o seu push, se você não organizou a sua árvore local antes de subir ela pro Git, ele vai ignorar a árvore do GitHub e vai subir a árvore que estava no seu local. Ou seja, esse commit que essa outra pessoa subiu desaparece. Então vamos dar um git push aqui. Git push origin front-end e eu vou colocar o -f. Então tudo isso que eu falei agora para vocês terem o máximo de cuidado é por causa desse pequeno -f. Vou dar um enter. Olha só que legal, ele subiu, ele não deu mais erro, e ele falou aqui, ó, foi um update forçado. Se eu dar um F5 aqui na minha página, olha só, aquele outro commit que estava no lugar desse desapareceu. Se tinha alguma alteração ali que não tinha nesse, perdemos. E aqui tá com o nome, né, do meu commit bonitinho, igual eu deixei. Se eu entrar aqui, olha o meu readme aqui, para a última dica do nosso vídeo. Jaque, e se eu quero apagar este commit? Ou então eu quero voltar ele inteiro aqui no local, eu quero tirar ele do git log aqui, eu quero tirar ele da árvore e quero voltar todos os arquivos para o meu computador para eu poder mexer neles ou simplesmente sumir mesmo com as alterações, talvez. Não aconselho vocês fazerem isso, ok? Apagar commits. Por quê? Mesmo que você tenha feito alguma coisa errada e você quer apagar aquele commit e refazer tudo de novo, eu sugiro ou que você coloque isso numa branch separada e aí você faz as suas alterações e deixa aquilo ali quietinho na branch separada, porque a gente sempre fala que não vai precisar, mas eu digo por experiência, amigo ou amiga, você pode precisar no futuro. Então vamos lá. O que eu vou mostrar agora para vocês é resetar. Então git reset de resetar head. Opa! O que esse comando vai fazer? Ele vai resetar o primeiro commit. Vou dar enter e olha só que legal. Ele voltou para mim todos os arquivos daquele commit. Esse daqui, ó. Improve, create, room, nananana. Ele voltou esse daqui. Agora, se eu der um git log aqui, prestem atenção que sumiu, certo? Sumiu, deixou de existir. E agora eu quero dar um git push. Por que eu daria um git push? Porque eu quero que a árvore do meu GitHub respeite a árvore do meu local e suma com esse commit daqui, certo? Eu já expliquei isso para vocês. Então, a gente vai usar o force de novo. Mas muito cuidado, como eu já expliquei, as ressalvas de fazer isso daqui. Vou dar um git push origin front-end -f. Olha só, ele fez o push, certo? Quando eu vir aqui e der um F5, ele sumiu com aquele meu commit. Isso aqui pode ser útil em vários momentos. O git reset head, ele não some com os arquivos, né? Os arquivos permanecem aqui. Então você pode alterar esses arquivos. Ou, por exemplo, putz, eu quero descartar a alteração desse create room.html. E aí eu faço o commit de novo, talvez, ou não, depende da sua situação. Então essas são as 3 diquinhas aí bem legais para você poder melhorar os seus conhecimentos em Git. E toma muito cuidado, hein? Bom, fico por aqui e te vejo na próxima.